Fala, meu amigo, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama. Vamos para mais um giro de notícias. Vasco que tá pegando fogo, né? Depois do afastamento do presidente Pedrinho do comando ali da administração da SAF do Vasco e das recentes manifestações de Marcos Lamáquia. E é sobre isso que a gente fala nesse vídeo. Marcos Lamáquia tomou mais uma atitude após o afastamento de Pedrinho. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E os voos fretados, aqui o Vasco tinha direito sem custos da Placar Linhas Aéreas, empresa de José Roberto Lamáquia e Leila Pereira, estão suspensos. Tudo porque o dono da Crefisa está bastante incomodado com a política vascaína, você sabe. Lamáquia e Pedrinho estavam avançados para a compra da SAF do clube. Mas gente de dentro da política do Vasco entrou na justiça e conseguiu o afastamento do Pedrinho. Dessa maneira, a venda da SAF foi temporariamente suspensa. É bem verdade que o pessoal lá no Vasco está tentando caçar essa liminar para que a negociação com Lamáquia seja retomada. De qualquer forma, o dono da Crefisa já anunciou que não vai mais liberar o seu avião de graça para o Vasco da Gama. E a primeira consequência deve se dar na partida contra o Vitória, na reabertura da competição no mês de julho. O Vasco se utilizaria desse voo gratuito fretado para chegar a Salvador, mas nesse momento não há mais a possibilidade de liberação do avião de forma gratuita, a menos que até lá as coisas andem. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa quinta-feira que o Lamáquia admitiu em entrevista oficial dada nas últimas horas a negociação em estágio avançado com o Vasco, a intenção de colocar 500 milhões de reais logo para resolver os problemas do clube, mas ele está bastante frustrado com mais esse movimento político no Vasco que visa apenas atrapalhar. Ele que deu uma entrevista ontem ao Lucas Pedrosa, muito esclarecedora, e dizendo, né, que não vai desistir de comprar o Vasco, que continua interessado, que agora tem mais vontade ainda de comprar o Vasco, que tá 200% fechado com o Pedrinho. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre Samantha Longo, que nesse momento é quem tem a caneta da SAF do Vasco, ela que manda e desmanda, inclusive a própria disse isso, né, em entrevista, a primeira manifestação dela. Enfim, bom, meu amigo, esse imbróglio jurídico do Vasco da Gama aí que afastou o presidente Pedrinho, né, da administração da Vasco SAF, tá tendo muita repercussão, evidentemente. E agora, quem tem a caneta da Vasco SAF é a Samantha Longo. Ela foi colocada ali pela justiça como a interventora da Vasco SAF. E ela concedeu ali uma entrevista, né, dizendo como vai ser esse papel dela até a decisão cair, enfim, ter uma liminar, alguma coisa do tipo, mas nesse momento ela tentou explicar qual é o papel dela e eu vou ler aqui para você, meu amigo vascaíno, também tentar entender, né, porque a situação é muito confusa mesmo, confesso que eu também fico meio embaralhado de vez em quando. Abre aspas aqui para Samantha Longo. Eu sou a interventora, sou a gestora da SAF. Então, eu tenho a caneta para dizer, contrata esse, demite aquele. No fundo, a última palavra é minha. Mas eu não tenho esse perfil de decidir na parte esportiva. Eu não tenho time, não torço para nenhum time. Tenho um perfil conciliador. Por isso, a juíza me escolheu. Eu não sou o pé na porta, não vou falar. Quem tem que escolher treinador sou eu, quem tem que contratar sou eu, vou trocar todo mundo. Não vou falar isso, não é a minha intenção, não quero causar. Eu quero ajudar o Vasco a sair dessa situação, mas juridicamente esse poder é meu. Fecha aspas, ela dizendo ali que tem o poder agora de mandar e desmandar, né, na Vasco SAF, mas que não é a intenção dela fazer isso. Então, assim, muito confuso tudo isso, né? Ela vai o quê? Vai conversar com o Pedrinho? Quem vai orientá-la? Cara, isso que aconteceu, isso que a justiça fez é uma coisa, assim, pensando só no futebol, é muito preocupante, gente. É muito preocupante. O Vasco precisa contratar, o Vasco precisa de um treinador, o Vasco precisa sair da zona do rebaixamento, precisa se reforçar. E o futebol agora tá ali sob a caneta de uma pessoa que ela mesmo disse que não entende futebol, não torce pra time nenhum e não tem ligação nenhuma com o Vasco, né? Então, assim, gente, que situação que o Vasco está metido, e é bizarro, né? Como as pessoas que mais preocupadas com o poder não estão nem aí para a instituição, se vai cair, se vai deixar de cair. No fim das contas, só quem sofre mesmo é o torcedor, né? É complicado. Mas enfim,
Ontem o Lamacchia se manifestou, né, numa entrevista ao Lucas Pedrosa, dizendo que continua interessado em comprar a SAF do Vasco, ele junto com o filho. É a primeira vez que o Lamacchia assume publicamente, né, que ele está comprando junto com o filho. Basicamente o que ele disse, o que ele quer comprar. E assim, o Lamacchia tomou a primeira atitude, tá? Após a retirada de Pedrinho da administração da SAF do Vasco. E um dos primeiros reflexos da briga política nos bastidores já será visto no próximo jogo do Vasco, que acontece no dia 16 contra o Vitória. A empresa aérea Placar, que é de José Lamacchia, estava cedendo aviões para o Vasco, né? Aquele mesmo avião do Palmeiras. O Vasco utilizava ele para realizar os seus voos de maiores distâncias. E agora o Lamacchia comunicou que, diante desse imbróglio judicial, não vai levar o time para Salvador. Com isso, a Vasco SAF terá que arcar com todas as despesas. Então aí, ó, galera que tá administrando a SAF do Vasco agora, tem mais esse pepino para resolver. Como o próprio Lamacchia disse também no vídeo na manifestação de ontem. O Vasco tem folha salarial para pagar. O Vasco tem um monte de coisa para pagar. Quem vai pagar? De onde vai vir esse dinheiro? Essas pessoas que estão impedindo a venda, tem dinheiro para resolver essa situação? Complicado, né? Inclusive, o José Roberto Lamacchia, né, detalhou ali algumas das promessas e projeções financeiras do grupo liderado pelo seu filho, o Marcos Lamacchia, para uma possível compra da SAF do Vasco. Na entrevista ao canal do Pedrosa, o empresário afirmou que o grupo está disposto a realizar investimentos de grande porte no clube, assumir compromissos financeiros e estruturar um novo projeto para o futebol cruzmaltino. Entre os pontos citados por Lamacchia está a possibilidade de um investimento de até 2,5 bilhões na SAF do Vasco. 2,5 bi. O empresário mencionou o valor ao criticar pessoas ligadas à política vascaína que, segundo ele, desejariam ali manter influência nas decisões, mesmo com a entrada de um novo investidor. Além disso, o Lamacchia afirmou que o grupo já estaria preparado para realizar um aporte inicial de 500 milhões de reais e assumir um fluxo de caixa de mais de 1 bilhão. O plano também incluiria negociações com credores e a tentativa de resolver pendências financeiras que hoje estão pressionando o Vasco. Sobre as ações com a ACAP, o Lamacchia declarou que Marcos Faria, né, o seu filho, poderia comprá-las caso isso fosse necessário para viabilizar a operação. Outro ponto destacado foi a estrutura. Segundo José Roberto Lamacchia, o projeto prevê a construção de um novo centro de treinamento, que seria o mais moderno da América Latina. O empresário afirmou ainda que o arquiteto responsável pelo CT do Red Bull Bragantino já teria sido contratado para trabalhar no projeto. Enfim, o José Roberto Lamacchia também afirmou que colocaria todo o seu patrimônio como garantia ali ao Vasco da Gama para realizar esse negócio. Cara, eu acho que as cartas foram jogadas, né? As cartas estão na mesa. O Pedrinho veio a público, deu nome aos bois ali, exonerou quem na visão dele, se articulou contra a venda. O Lamacchia também citou esses nomes, assumiu pela primeira vez que é ele e o filho que está comprando. E agora, filho, tá aí. É um imbróglio judicial, enfim, que a gente só espera que consiga ser resolvido, né? Porque é muito difícil imaginar que o Vasco vai conseguir sobreviver com essa guerra política e sem dinheiro, porque é uma guerra política lá de quem não vai botar dinheiro lá dentro. Então, assim, espero que o Vasco sobreviva a mais essa. Por enquanto é isso que eu tinha para trazer, vou ficando por aqui. Um grande abraço, meu amigo, saudações vascaínas, até a próxima, fui! E aí, pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!